Dona Helena, 74 anos, estava sentada na cadeira de balanço que pertenceu à sua mãe, olhando através da janela embaçada pela chuva que caía sem pressa naquela tarde cinzenta de outono. Seus dedos acariciavam distraidamente o xale de crochê que cobria seus ombros, o mesmo xale que havia feito décadas atrás, quando ainda acreditava que o amor era para sempre, quando ainda confiava plenamente nas promessas sussurradas ao pé do ouvido. 52 anos de casamento haviam terminado não com uma tragédia súbita ou uma doença inevitável, mas com algo muito mais devastador para sua alma. A descoberta de que havia sido trocada, substituída, descartada como um móvel velho que não serve mais aos propósitos de quem o usou por tanto tempo. O homem com quem havia construído uma vida inteira, com quem havia criado filhos e enfrentado tempestades, com quem havia envelhecido acreditando que envelheceriam juntos até o fim, simplesmente a deixou para trás, como se todos aqueles anos fossem apenas um rascunho de algo melhor que ele finalmente encontrou. A dor não estava apenas na perda, mas na humilhação, na sensação de ter sido usada e depois descartada quando sua utilidade chegou ao fim. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto, enquanto ela lutava para entender como havia chegado àquele ponto. Como décadas de dedicação haviam se tornado tão insignificantes aos olhos de alguém que ela amou com cada fibra de seu ser. Dona Helena lembrava-se de todas as vezes que colocou as necessidades dele acima das suas, de todos os sonhos que arquivou em gavetas empoeiradas da memória para apoiar os sonhos dele. De todas as noites em que adormeceu cansada, depois de um dia inteiro cuidando da casa dos filhos dele, de tudo e de todos, menos de si mesma. Agora, sentada sozinha naquela casa, que de repente parecia grande demais e vazia demais, ela se perguntava se alguma vez havia sido verdadeiramente vista, verdadeiramente valorizada, ou se sempre foi apenas uma conveniência, uma presença confortável, que se esperava estar ali até que algo mais excitante aparecesse no horizonte. Se você se identifica com a história de Dona Helena, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final. Porque o que Deus vai revelar a ela através dessa dor vai transformar completamente sua compreensão sobre força, valor e independência emocional. Os primeiros meses foram uma descida ao inferno emocional que ela nunca imaginou que existisse. Dona Helena acordava todas as manhãs com um peso no peito tão intenso que dificultava até mesmo respirar, como se uma pedra gigantesca estivesse esmagando seu coração. A casa, que antes era cheia de vida, mesmo que fosse uma vida imperfeita e às vezes difícil, agora ecoava com um silêncio ensurdecedor que a perseguia de cômodo em cômodo. Ela evitava olhar para as fotografias nas paredes, para os objetos que contavam a história de uma vida compartilhada que agora revelava-se ter sido uma ilusão, pelo menos para um dos envolvidos. Cada canto da casa guardava memórias que agora eram contaminadas pela traição, transformando o que deveria ser um lar em um museu de desilusões. Dona Helena passou a dormir no sofá, porque a cama do casal era grande demais, fria demais, vazia demais. Um lembrete constante de que havia sido substituída, de que não era mais suficiente, de que nunca havia sido suficiente. As amigas tentavam consolá-la com palavras bem intencionadas, mas vazias, dizendo que o tempo curaria tudo, que ela era forte e superaria isso, que ele não merecia suas lágrimas. Mas Dona Helena não queria ouvir clichês reconfortantes. Ela queria entender como 52 anos podiam ser apagados tão facilmente, como alguém podia simplesmente decidir que tudo aquilo não valia mais nada. Ela se olhava no espelho
e via uma mulher envelhecida com rugas que contavam histórias de sorrisos e preocupações, com cabelos brancos que testemunhavam a passagem implacável do tempo, com um corpo que carregava as marcas de uma vida vivida cuidando dos outros. Via-se através dos olhos dele, através da rejeição dele, e o que via era insuficiência, inadequação, obsolescência. A autoestima, que já era frágil depois de décadas de um casamento onde suas necessidades sempre vinham em segundo plano, agora estava completamente despedaçada, espalhada pelo chão como cacos de um espelho quebrado que cortavam toda vez que ela tentava recolher os pedaços. Dona Helena começou a acreditar que talvez ele estivesse certo ao trocá-la. Talvez ela realmente não fosse mais suficiente. Talvez nunca tivesse sido. Foi em uma dessas noites intermináveis de insônia e dor que Dona Helena, desesperada por qualquer forma de alívio, ajoelhou-se ao lado da cama pela primeira vez em anos e fez uma oração que era mais um grito de socorro do que palavras organizadas. Ela não tinha mais forças para frases bonitas ou teologia elaborada, apenas derramou seu coração partido diante de Deus com uma honestidade brutal que nunca havia permitido antes. Chorou até não ter mais lágrimas, falou até sua voz ficar rouca, questionou até não ter mais perguntas, e então, no silêncio exausto que se seguiu, algo extraordinário aconteceu. Não houve voz audível, não houve visão celestial, mas no fundo de sua alma, uma certeza começou a se formar. Pequena como uma semente, mas poderosa como uma tempestade. Ela não precisava de ninguém para ser completa. Ela não era definida pela escolha de alguém que a rejeitou. Ela tinha valor que transcendia qualquer relacionamento ou validação externa. Era uma verdade que ainda não conseguia sentir completamente, mas que começava a plantar raízes em terreno fértil preparado pela dor. Nos dias que se seguiram, Dona Helena começou uma jornada que não havia planejado, mas que se tornaria a mais importante de sua vida. A jornada de volta a si mesma, de redescobrir quem era além dos papéis que havia desempenhado para outras pessoas durante décadas. Ela começou pequeno, com gestos que pareciam insignificantes, mas eram revolucionários para alguém que havia passado a vida inteira vivendo para os outros. Preparava o café da manhã na hora que queria, não na hora que era esperado. Assistia aos programas que gostava, não aos que ele preferia. Reorganizou a casa não para acomodar preferências alheias, mas para criar um espaço que refletisse seu próprio gosto, suas próprias necessidades, sua própria personalidade, que havia sido suprimida por tanto tempo. Cada pequena decisão era uma declaração de independência, uma afirmação de que sua vida lhe pertencia e que ela tinha o direito de vivê-la segundo seus próprios termos. Foi assustador no início, essa liberdade de escolher sem precisar considerar as opiniões ou necessidades de outra pessoa, mas gradualmente se tornou libertador, emocionante, transformador. Dona Helena redescobriu paixões que havia abandonado quando se casou, sonhos que havia engavetado para se encaixar no molde da esposa perfeita. Voltou a pintar, algo que amava na juventude, mas abandonou porque ele achava que era perda de tempo. Matriculou-se em aulas de dança, não porque alguém esperava isso dela, mas simplesmente porque queria sentir seu corpo se movendo ao ritmo da música. Queria sentir-se viva de uma forma que há muito não sentia. Começou a ler os livros que sempre quis ler, mas nunca teve tempo, permitindo-se mergulhar em histórias e ideias que expandiam sua mente e alimentavam sua alma. Fez amizades novas com mulheres que, como ela, estavam redescobrindo quem eram depois de terem sido definidas por tanto tempo pelos relacionamentos que as moldaram.
Nessas conversas sinceras e profundas, ela percebeu que não estava sozinha, que sua história de perda e redescoberta era compartilhada por inúmeras outras mulheres que também estavam aprendendo a se bastar, a encontrar completude em si mesmas, em vez de buscar em outras pessoas aquilo que só pode vir de dentro. À medida que os meses passavam, algo notável estava acontecendo em Dona Helena. A dor ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria em algum nível, mas não a definia mais, não a controlava mais, não roubava mais sua capacidade de encontrar alegria e propósito. Ela começou a perceber que a traição que quase a destruiu estava, paradoxalmente, libertando-a de uma prisão que ela nem sabia que habitava. Durante décadas, havia baseado seu valor em ser necessária, em ser indispensável, em manter alguém feliz, mesmo que isso custasse sua própria felicidade. Agora, forçada pela circunstância brutal da rejeição a confrontar sua própria capacidade de existir independentemente, ela estava descobrindo uma força interior que sempre esteve lá, mas que nunca havia sido testada, nunca havia sido desafiada a se manifestar plenamente. Dona Helena percebeu que não era apenas capaz de sobreviver sozinha, era capaz de prosperar, de crescer, de se tornar uma versão mais autêntica e completa de si mesma do que jamais foi quando sua identidade estava entrelaçada com outra pessoa. Ela começou a se envolver mais profundamente com sua comunidade, oferecendo seu tempo e seus talentos recém-redescobertos em projetos que faziam diferença na vida de outras pessoas. Visitava asilos onde conversava com outros idosos, muitos dos quais também haviam sido deixados para trás por famílias e parceiros, compartilhando sua história de dor e transformação e oferecendo a esperança que ela mesma estava encontrando. Voluntariou-se em um centro comunitário onde ensinava pintura para crianças carentes, descobrindo uma alegria profunda em passar adiante o dom que havia redescoberto. Em cada uma dessas interações, Dona Helena não estava mais buscando validação ou propósito através dos outros, mas oferecendo de um lugar de abundância, de plenitude, de uma força que vinha de dentro e não de fora. Ela estava aprendendo uma das lições mais difíceis e libertadoras da vida, que podemos amar profundamente sem perder nossa identidade, que podemos nos conectar significativamente com outros sem fazer deles o centro de nossa existência, que nossa completude vem de dentro, da conexão com Deus e com nosso próprio eu autêntico, não da aprovação ou presença de qualquer outra pessoa. Uma tarde, quase um ano após a separação, Dona Helena estava em seu pequeno ateliê improvisado pintando, quando percebeu que estava cantarolando algo que não fazia há décadas. Parou por um momento, pincel suspenso no ar, e permitiu-se realmente sentir aquele momento. Havia alegria ali, genuína e espontânea, brotando de um lugar profundo que não dependia de circunstâncias externas ou da presença de outra pessoa. Ela olhou para a tela à sua frente, uma paisagem vibrante, cheia de cores e vida, e viu nela um reflexo de sua própria transformação. Onde antes havia apenas cinza e vazio, agora havia cor e possibilidade. Onde antes havia dependência e medo, agora havia independência e coragem. Onde antes havia uma mulher quebrada pela rejeição, agora havia uma mulher que estava aprendendo a se bastar, a encontrar força e valor em si mesma, a construir uma vida que não precisava de validação externa para ter significado. Dona Helena percebeu com clareza cristalina que quem a trocou sem saber e sem querer havia lhe dado o presente mais precioso: a oportunidade de se encontrar, de se conhecer verdadeiramente, de descobrir que era muito mais forte, capaz e completa do que jamais havia imaginado. Hoje, quando Dona Helena olha para trás em sua jornada, ela vê a mão de Deus tecendo propósito através até mesmo da experiência mais dolorosa de sua vida.
Ela entende agora que a traição que quase a destruiu foi, na verdade, um ponto de virada divino, um momento catalisador que a forçou a confrontar verdades que ela vinha evitando por décadas. Ela havia passado uma vida inteira buscando completude em outra pessoa, construindo sua identidade sobre a fundação instável de um relacionamento, medindo seu valor pela capacidade de manter alguém ao seu lado. Quando essa fundação desmoronou, quando foi trocada e deixada para trás, ela foi forçada a reconstruir sua vida sobre algo muito mais sólido: sua própria força interior, sua própria dignidade, seu próprio valor intrínseco como ser humano amado por Deus. Dona Helena aprendeu que ser trocada não diminuiu seu valor, apenas revelou que ela havia estado colocando seu valor nas mãos erradas. Ela aprendeu que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa não é ser deixada sozinha, mas perder-se completamente no processo de tentar manter alguém por perto. Ela aprendeu que se bastar não significa não precisar de ninguém, mas significa não precisar de ninguém específico para ser feliz, completa, valiosa. Dona Helena agora vive cada dia com uma liberdade e uma paz que nunca conheceu, mesmo nos melhores dias de seu casamento. Ela não está mais à mercê das escolhas ou opiniões de outra pessoa. Não está mais definida por um relacionamento ou pela falta dele. Ela é simplesmente Helena, uma mulher de 74 anos que descobriu tardiamente, mas profundamente, que sempre foi suficiente, sempre foi valiosa, sempre foi capaz de criar uma vida plena e significativa. Ela é grata pela dor que a trouxe até aqui. Grata pela traição que a libertou, grata pela solidão forçada que a ensinou a se bastar. Ela é testemunha viva de uma verdade poderosa, que às vezes as pessoas que nos deixam estão, sem saber, nos empurrando em direção a uma versão maior e mais autêntica de nós mesmos, que ser trocada pode ser o começo de uma jornada para se encontrar. Que aprender a se bastar é um dos presentes mais preciosos que a vida pode nos dar, mesmo quando vem embrulhado na dor da rejeição. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história e como você está aprendendo a se bastar, a encontrar sua força interior e a construir uma vida que não depende de ninguém para ter valor e significado.